Olá pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, a Enfermagem Simplificada. E essa aqui é a primeira aula de uma série de simulados que eu estou lançando aqui da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, tá joia? São questões comentadas para técnicos de enfermagem. E esse concurso público que vai acontecer com mais de 300 vagas para esse cargo de técnico de enfermagem, então temos uma porção de questões aqui comentadas, tá joia? Para você se preparar. Então, é isso aí. Vamos lá para a próxima página. Então é isso aí, pessoal. Como vocês estão vendo aí, este primeiro simulado para técnicos de enfermagem da EBSER, o que nós vamos fazer? A nossa base de estudo, a nossa base de resoluções de questões aqui, vai ser o próprio edital da EBSER para técnicos de enfermagem. E lá nós temos como um roteiro, tá? Do que vai ser cobrado no certame para técnicos de enfermagem, conhecimentos específicos, tá joia? O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a Lei do Exercício Profissional, que é a número 7.498, essa lei que foi criada no ano de 86, e nós também vamos ter o decreto número 94.406 de 87, ok? Esse decreto que veio regulamentar a lei anterior, a Lei do Exercício da Enfermagem. Então, esses são os três primeiros tópicos aí, encabeçando o nosso simulado, tá joia? Lembrando que agora nós vamos responder questões somente do Código de Ética, tá joia? E assim vai, nós vamos avançando gradativamente. É muito importante você, profissional da área da enfermagem, você deve conhecer o Código de Ética, você deve conhecer a Lei do Exercício Profissional, porque é a sua lei do exercício, e também você deve conhecer este decreto que veio regulamentar essa lei. Tá joia? Então, não deixe de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, pois quando eu trouxer os próximos simulados, só assim você será avisado e notificado. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Eu peço a você que pegue um papel, caneta ou um lápis para estar fazendo anotações. Pause o vídeo, tá joia? Que nós vamos explicar as questões comentadas. Então, vamos lá. Então, olha a questão de número 1 na tela aí para você. Considere um profissional de enfermagem tenha sido responsável por fotografar e divulgar as imagens que identificam um paciente, né? Ele tirou foto ali, ele gravou esse paciente e ainda mais, sem a autorização expressa da instituição e dos familiares ou do próprio paciente, tá joia? Então, essa fotografia, esse documento que ele gerou foi sem autorização nenhuma, sem autorização da instituição, dos familiares ou do próprio paciente. Nesse caso, esse profissional, né, da enfermagem estaria descumprindo uma orientação prevista. Vamos lá. Na Lei do Exercício Profissional, no artigo das atividades dos técnicos de enfermagem, ou enunciado B, ele estaria descumprindo ali uma orientação prevista no Código de Ética da Enfermagem, no capítulo das proibições, enunciado C. Ele estaria, né, descumprindo a orientação do Código de Ética de Enfermagem no capítulo dos deveres ou enunciado D, na Lei do Exercício Profissional, no capítulo das atividades do trabalho em equipe. Então, qual desses textos de lei aí que esse profissional está descumprindo? É uma proibição ou é um dever o que ele fez? É muito simples, pessoal. Você deve conversar com a questão, tá joia? Converse com a questão, converse com o enunciado, porque ela por si só, ela te dará a resposta. Então, vamos por eliminação. E se você souber o enunciado correto, já pode ir marcando, tá? Então, esse profissional, ele descumpriu qual orientação? Contida em qual lei? Na Lei do Exercício Profissional, assim como está no enunciado A, nos artigos das atividades do técnico de enfermagem? Não, não é somente do técnico de enfermagem e não se trata também da Lei do Exercício Profissional, tá? Então o enunciado A já está errado. Enunciado B, ele descumpriu uma orientação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem no capítulo das proibições. O que você acha? O profissional de enfermagem, ele pode ficar tirando fotos sem autorização? Ele pode divulgar imagens sem autorização expressa da pessoa, família ou instituição? O que vocês acham? Proibição ou não? Ou está nos deveres do profissional de enfermagem? O que vocês acham aí? Esse enunciado B aqui, vamos deixar ele em stand-by, porque ele está bem bonitinho, né? Ele está bem coerente, então vamos retornar nele depois. Enunciado C.
no Código de Ética, ele descumpriu uma orientação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem no capítulo dos deveres, é mesmo? O profissional de enfermagem ele tem um dever de tirar foto das pessoas sem autorização? Estranho, né? O enunciado C está errado, viu, gente? Está totalmente incoerente em relação ao texto da lei do exercício profissional, do Código de Ética e do decreto. E enunciado D. Na lei do exercício profissional, no capítulo das atividades do trabalho em equipe, é isso mesmo? Nada a ver, né, gente? Então, vamos eliminar. Os enunciados A, os enunciados C e o enunciado D estão totalmente errados. Esses 3 enunciados, tá? Então, nessa questão de número 1, o enunciado correto é o enunciado B. Por quê? No Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no capítulo das proibições, diz que é proibido, tá? Esse profissional ele não pode fotografar, gravar e nem divulgar imagens sem autorização expressa do paciente, da família ou da instituição, tá joia? Questão de número 1, gabarito, enunciado B. E vamos para a próxima questão. Questão de número 2 aí na tela para você. Ainda sobre o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, durante um plantão, o técnico de enfermagem recusou-se a praticar determinada atividade, alegando não ter competência técnico-científica nem respaldo legal. Nesse caso, este profissional agiu. Aí nós temos aí as alternativas. Enunciado A. De acordo com os direitos previstos no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, esse profissional ele poderia ter negado fazer algo que não tem competência técnica e científica e nem respaldo, como está aí no enunciado A ou enunciado B. Em desacordo, né, esse profissional ele está em desacordo com os deveres de um profissional de enfermagem. Enunciado C, contrário aos princípios que regem as atividades de enfermagem. Enunciado D, de forma negligente, ele foi negligente, pois deixou de cumprir um dever profissional, ou ele agiu com imprudência, pois desobedeceu às orientações do Conselho Federal de Enfermagem. Olha, se você souber, já pode ir marcando, tá? Converse com essa questão. Toda questão se tratando de legislação da enfermagem, CEP, Código de Ética e decreto, pessoal, é muito simples. Converse com o enunciado, porque a opção mais coerente, ela vai clarear para você, tá joia? Vamos eliminar. O enunciado está errado, porque ele não agiu com imprudência. Se não é competência dele, se ele não tem respaldo legal, então ele não deve fazer mesmo, tá? Enunciado E, totalmente errado. Enunciado D, ele agiu de forma negligente, pois deixou de cumprir o seu dever, mas não era dever dele, não é. Ele não tinha respaldo, ele não tinha competência técnica e nem científica. Então, ele não tinha que executar mesmo, tá? O enunciado D também está errado. Enunciado C, ele agiu contrário aos princípios que regem a atividade de enfermagem? Não, pelo contrário. Quando você não faz, quando você recusa praticar algo que você não tem um respaldo de acordo com a lei, né? Que você não tem destreza para fazer, que você não tem domínio, né? Que você não tem competência técnica científica, você está agindo de acordo com a lei e não em desacordo. Você não está agindo contrário aos princípios, tá joia? Então o enunciado C também você pode marcar como errado, tá? Nós estamos querendo a opção correta. Enunciado B. Ele agiu em desacordo com os deveres de um profissional de enfermagem? Não, porque um profissional de enfermagem, ele não tem um dever, tá, de cumprir aquilo que ele não tem respaldo legal, tá? Então, o enunciado B também está errado. E esse profissional técnico de enfermagem está de parabéns, porque ele agiu de acordo com os direitos previstos no Código de Ética de Enfermagem. Você, profissional da enfermagem, você tem um direito, tá? Quando não é a sua atribuição, você não precisa de fazer, tá? E também porque você não tem competência técnica e nem científica e nem respaldo legal. Então, é um direito seu não cumprir tais atribuições, ok? Então, questão de número 2 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 3 na tela para você. Ainda de acordo, com o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, esse tema que vai cair nesse concurso da EBC para técnicos de enfermagem. Vamos lá. De acordo com esse código, dos profissionais de enfermagem, o CEP, que vem com seu termo reduzido, é direito dos profissionais de enfermagem requerer ao Conselho Regional de Enfermagem aí, da sua região,
de forma fundamentada medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que, né? Aí você vai completar o final dessa frase, tá? Então, você tem um direito ali, tá? De entrar com medidas cabíveis para obtenção de desagravo. Em decorrência de que? Ofensa sofrida no exercício profissional, e você vai completar o final dessa frase. Enunciado A, que atinja a sua profissão como dessa área da enfermagem, ou enunciado B, que sustenta a prática profissional. Enunciado C, que fundamentam o profissional, que limitem a legislação vigente, né? Ou enunciado E, que imponham um risco à saúde pública. O que vocês acham? Olha, você como profissional da área da enfermagem, você tem direito, tá? De requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida, tá joia? Ou ainda, ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a sua profissão, tá joia? Então, o enunciado que completou essa frase é justamente o enunciado A, tá? Então, os enunciados B, C e D estão totalmente errados, porque na questão de número 3 aí nós temos como nosso gabarito o enunciado A, tá joia? Se você sofreu ali uma ofensa no exercício profissional, você pode recorrer, tá joia? Ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada, tá? Para ele entrar com medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atingiu a sua profissão. Questão 3, enunciado A. E vamos para a próxima questão. Questão de número 4 na tela para você. Ainda, segundo o CEP, né, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, manter a inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, no COREN, com jurisdição na área onde ocorre o exercício profissional, ou seja, no seu município, é uma ação descrita pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, descrita como, né, é um dever, ou seja, é um direito seu, é uma obrigação, é uma infração ética? Quais desses enunciados e qual dessas alternativas é a correta, tá? Então, vamos trabalhar com a eliminação, e se você souber, já pode marcar o enunciado correto. De baixo para cima, enunciado é. Infração ética? Não. Você manter sua inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, na jurisdição ali onde ocorre o exercício, não é uma infração. Pelo contrário, né? É um dever. Então, eu já te dei o gabarito aí. Enunciado D. É obrigação profissional? Essa palavra obrigação ela é muito pesada, viu, pessoal? Então, ela não existe ali no Código de Ética da Enfermagem, tá? Então, você pode anular esse enunciado D também. Enunciado C. É uma proibição, você como profissional de enfermagem, manter sua inscrição no conselho? Não, não é proibido, é um dever que você tem. Lembrando que dever é diferente de obrigação, tá? Enunciado B. Direito profissional, manter a sua inscrição é uma responsabilidade. E tudo aquilo que é responsabilidade é dever profissional, tá? Então, os enunciados B, C e D estão totalmente incoerentes, por isso estão errados. Então, nessa questão aí, nós temos que manter a inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, ali na jurisdição onde você atua, né? Onde ocorre o exercício profissional, é uma ação descrita como um dever seu que é profissional da enfermagem, tá? Enquanto você estiver atuando como profissional dessa área, este é o seu dever. Questão de número 4 aí, o nosso gabarito é o enunciado A, e vamos lá para a próxima questão. Questão de número 5 aí, olha. Um enfermeiro foi punido com a suspensão de 50 dias. Lembrando, pessoal, que a suspensão ali do profissional da área da enfermagem, ela pode pendurar até 90 dias, até 3 meses, ok? Esse tomou a suspensão ali de 50 dias, porque 50 dias, o número 50 está dentro dos 90 dias, ok? Então, está muito certo. E teve sua carteira profissional retida, é isso mesmo. Quando esse profissional é suspenso, ele tem a sua carteira profissional retida no ato da notificação. Considerando o que dispõe o Código de Ética, é correto afirmar. Nós temos as alternativas abaixo, você vai marcar a correta. Vamos lá. A punição foi arbitrária, pois a suspensão não pode ultrapassar 30 dias? Não. A suspensão ali do exercício profissional, ela não pode ultrapassar 90 dias, porque ela é de até 90, ok?
Enunciado A já está errado. Enunciado B. A punição está dentro do que determina o Código de Ética de Enfermagem? Olha, se a suspensão é de até 90 dias, nós temos 50 dias, então quer dizer que 50 está dentro de 90. Tá? Então vamos deixar esse enunciado B em stand-by, porque ele está muito bonitinho. Enunciado C. O Código de Ética não prevê a retenção da carteira em caso de suspensão? Prevê sim. Né? Toda vez que o indivíduo ele é cassado ou ele é suspenso, a carteira dele é retida. Tá? Já no caso da cassação, ele ainda no finalzinho dos 30 anos ali de cassação, ele tem que fazer uma reciclagem. Tá? Então o enunciado C também está errado. Enunciado D. A suspensão máxima prevista no Código de Ética de Enfermagem de 45 dias? Não, não é 45 dias. Tá? É o dobro disso aqui. Olha. A suspensão máxima prevista no Código de Ética é de até 90 dias. Não pode ser 91, mas pode ser 89, pode ser 50, como nesse caso aí. Beleza? Enunciado D errado. Enunciado E. A retenção da carteira só está prevista para a categoria de técnico de enfermagem? Não, para todas as categorias. Para o enfermeiro, para o técnico, para o parteiro, para o auxiliar, enfim, beleza? Para o obstetra ali, ok? Se cometeu um erro ali e foi enquadrado, né, nessa questão da suspensão, vai ter a carteira retida, tá joia? Se foi cassado, tem a carteira retida também, no ato da notificação. Beleza, pessoal? Então vamos voltar aqui para o enunciado B, para nós fecharmos essa questão de número 5. Olha, a punição está dentro do que determina o Código de Ética de Enfermagem? O que vocês acham? É isso mesmo. O Código de Ética de Enfermagem ele está aí para isso, tá joia? Para colocar a ordem na casa. Só que se alguém acaba infringindo a lei, de fato vai haver a punição. Tá certo que existe toda uma avaliação primeiro, não é feito a torta direita, tá joia? Pelo menos não deve ser feito, mas a punição de fato ela está dentro do CEP, que é o Código de Ética de Enfermagem. Então, questão de número 5 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado B e vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 6 na tela para você responder. Caso queira, pausa o vídeo e vá respondendo por si só. Ou, caso contrário, vamos prosseguir. Considerando as penalidades previstas no Código de Ética de Enfermagem ao profissional que comete a infração. Analise as afirmativas a seguir e você vai assinalar como verdadeira. Coloca um Vzinho e falsa você coloca um F. Então, vamos lá, pessoal. Olha, no primeiro enunciado, a advertência verbal consiste na admoestação ao infrator de forma reservada. Até aqui tá beleza, porque a advertência verbal é isso mesmo, a admoestação, né? É um chamamento de atenção ao infrator de forma reservada, ou seja, não é no meio de todo mundo. Que será registrado no prontuário do mesmo prontuário de quem? Do profissional da enfermagem. Na presença de duas testemunhas. É isso mesmo, na advertência verbal, tá? Registra-se no prontuário do profissional e também tem-se a presença de duas testemunhas, ok? Esse primeiro enunciado aí, você pode colocar um Vzinho que ele está certo. Vamos que vamos. Segundo enunciado, nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação? É isso mesmo. Tanto na suspensão quanto na cassação, o profissional ele vai ter sua carteira retida pelo Corém, tá? Mas preste muita atenção. Quando esse profissional ele voltar da suspensão, ele não vai precisar de fazer uma reciclagem, tá? Mas agora, se a carteira dele ele foi cassado, lembrando que a cassação ela pode pendurar até 30 anos e ele vai ter que fazer uma reciclagem ali, beleza? Então, o profissional terá sua carteira retida em ambas as situações. Então, essa segunda opção aí também está correta, coloca um Vzinho aí. Olha, na terceira opção, uma das circunstâncias que pode atenuar as penalidades, o que é atenuar? Deixar a pena mais branda, deixar a pena mais leve, é ter bons antecedentes profissionais, é isso mesmo, esse profissional ele é legal, ele faz o serviço em direito dele, então ele cometeu um erro, ele tem um fator que atenua a pena dele não vai ser tão pesada dependendo daquilo que ele cometeu, tá, joia? Agora existe o contrário também, existem as circunstâncias que agravam, né, as circunstâncias que vão deixar a pena ali muito mais pesada, a depender dos antecedentes deste profissional, tá? Já então, essas três opções aí, pessoal, elas estão certinhas, tá? Nós temos 3 vezes. Então, o enunciado A
está errado, o enunciado C também, o D e o E. Na questão de número 6 aí, nós temos como gabarito o enunciado B, porque todas as opções estão corretas. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 7 na tela. Devido a um ato de negligência do profissional de enfermagem, um paciente sofreu debilidade temporária. O que esse indivíduo, o que esse paciente sofreu? Uma debilidade temporária, ou seja, ele está com a perda temporária de um sentido ou função do membro inferior direito. Preste atenção nessa palavrinha final aí, tá? Porque ela vai nos dar a resposta. Então, de acordo com o Código de Ética, qual Código de Ética dos profissionais de enfermagem, a infração cometida é considerada, e nós temos as alternativas, né? Essa infração é leve, grave, simples, moderada ou gravíssima. Preste muita atenção, vamos por eliminação. Se você souber o enunciado, já pode marcar. Vamos de baixo para cima. Enunciado E. Essa debilidade temporária aí, né, esse ato de negligência do profissional que gerou essa debilidade temporária, se enquadra ali como uma infração gravíssima? Não. Por que não é gravíssima? A infração, quando ela é gravíssima, houve morte, houve óbito. E nesse caso, não houve, porque nós temos ali uma debilidade temporária do membro desse indivíduo, tá? Então, o enunciado E já está errado, ok? Enunciado D. Essa infração ela é moderada? O que vocês acham? Houve uma debilidade temporária. Aquilo que é temporário é algo moderado? Vamos deixar esse enunciado em stand-by, porque ele está muito interessante. Vamos para o enunciado C. Infração simples não existe segundo o Código de Ética de Enfermagem. Então, você pode aí riscar. Enunciado B. Grave, ou seja, foi uma infração grave essa debilidade temporária do membro? Não, por que não é grave? Quando é grave, há risco de morte ali, esse indivíduo andou na corda bamba e essa debilidade do membro, ela é permanente para todo e sempre, enquanto esse indivíduo viver, tá joia? Então, como essa debilidade ela é temporária, não se enquadra como uma infração grave, ok? E enunciado A. Quer dizer que essa infração deste profissional ela é leve? Também não, porque na infração leve não existe a debilidade nem temporária e nem permanente dos membros deste paciente, tá joia? Então, o enunciado A também está totalmente errado. O que nós temos? Essa questão de número 7, quando há uma debilidade temporária de membros desse indivíduo, nós temos ali a infração moderada, tá joia? Por mais que esse membro ele venha voltar ao normal, às suas funcionalidades ali, tá joia? Mas este profissional ele cometeu de fato uma infração moderada. Questão de número 7 aí, o nosso gabarito, enunciado D. E vamos para a próxima questão. Vamos lá para a questão de número 8, a qual já está na tela. Acerca das disposições do Código de Ética de Enfermagem, é correto afirmar. Então, você vai afirmar aí o enunciado que está correto. Nós temos as alternativas logo abaixo, que vão da opção A até a opção E. Vamos que vamos. Enunciado A. O profissional de enfermagem intimado como testemunha está desobrigado a manter sigilo profissional? Olha, se você souber, já pode marcando o enunciado, porque este enunciado A está totalmente errado. Você, profissional de enfermagem, se for intimado como testemunha, você está obrigado, você deve manter sigilo profissional, ok? Enunciado A está errado. Enunciado B na tela para você. A multa consiste na obrigatoriedade do pagamento de até 12 vezes o valor da anuidade da categoria profissional do infrator. É isso mesmo, existe a multa que pode ser aplicada ali pelo COREN, né, pelo Conselho Regional de Enfermagem, e esta multa, pessoal, ao profissional infrator, ela consiste no pagamento, né, um pagamento obrigatório de 1 a 10 vezes o valor da anuidade. Não é 12 vezes, não, é de 1 a 10. Então, o enunciado B também está errado, porque excedeu aí a quantidade de pagamento, tá? Enunciado C. É um dever do profissional de enfermagem denunciar atos de violência contra idosos? E aí, o que vocês acham? Independentemente de autorização.
está bem interessante esse enunciado C. Eu vou deixar ele em stand-by e vou retornar daqui a pouco, tá? E se você souber, já pode ir marcando. Enunciado D. Um profissional de enfermagem suspenso pode ser proibido de exercer a profissão por um período de até 90 dias e não é 120. Então, esse enunciado D também está totalmente equivocado, está errado. Enunciado E. Quando o profissional de enfermagem deixa de cumprir no prazo estabelecido convocações e intimações do Corém, ele está sujeito à penalidade de censura. Olha, pessoal, ainda não, tá? Ele pode ser chamado na repreensão e tudo mais, mas censurado ainda não, tá? Ele não vai ser censurado, não. Beleza? Então, o enunciado E também está totalmente errado, ok? Porque ele pode ter deixado de cumprir no prazo estabelecido dessa convocação por causa de uma situação ali, né, que ele estava vivendo e tudo mais, ou uma situação também de questão de atualização cadastral, então não é ao pé da letra assim não, tá? Antes de aplicar uma penalidade, existe todo um estudo por trás ali, fatores agravantes e atenuantes desse profissional, né? Esse profissional, ele era uma tranqueira ou ele era bom de serviço? Ele fazia as coisas certinho? Então, tudo isso é levado em consideração, ok? Vamos voltar então no enunciado C, que eu deixei em stand-by, porque é dever do profissional de enfermagem denunciar de fato os atos de violência contra os idosos, beleza? Lembrando que a pessoa idosa é aquela acima de 60 anos. E isso é independente de autorização da instituição, da pessoa, do familiar ou do próprio idoso. Então, questão de número 8, aí, segundo o Código de Ética, nós podemos afirmar que o enunciado C está totalmente correto. É o nosso gabarito, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 9, aí, ainda sobre o Código de Ética da Enfermagem. Segundo este Código de Ética de Enfermagem, é um dever manter sigilo sobre o fato que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, tá? Ou seja, você deve manter sigilo ali sobre o fato que você adquiriu conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação, né? Então, existe uma situação ali que você não deve manter sigilo. Levando em consideração os dados apresentados, não se deve manter sigilo. Você, como profissional de enfermagem, você não deve manter sigilo nessa situação aqui. Olha. Aí nós temos as alternativas de A a E. Você vai marcar uma que está correta. Qual é o gabarito? Se você souber, já pode ir marcando ela. Enunciado A. Em caso de falecimento da pessoa, você não deve manter sigilo? Deve. Você deve manter sigilo enquanto essa pessoa vive, ali no período de luto, né? De morte, no caso, e no período de pós-morte, você deve manter sigilo. Então, o enunciado A está errado. Enunciado B. Quando o fato for de conhecimento público, mesmo se o fato for de conhecimento público, você, profissional de enfermagem, deve manter sigilo. Ok, pessoal? Então, prosseguindo. Enunciado C. Em caso de violência doméstica contra a mulher, ou seja, você, profissional da enfermagem, atendeu uma pessoa, uma mulher que foi espancada na casa dela, né? O homem chegou ali, bateu na mulher, bateu nas crianças, essa mulher correu para o serviço de saúde. Você atendeu a mesma, tá? Você deve manter sigilo, você descobriu que essa mulher apanhou do marido ou de qualquer outra pessoa. Você deve manter sigilo nessa situação? Olha, é bom analisar, viu? Analisa, porque eu vou deixar esse enunciado ser em stand-by, porque ele está muito interessante, né? Enunciado D. Quando o profissional de enfermagem é intimado como testemunha, dependendo da situação, quando você for intimado ali como testemunha, o que tiver de ser dito, você tem que ser o mais claro possível. Você não pode ficar escondendo as coisas diante do juiz, né? Ou diante do sistema COFEN-COREM, beleza? Então, o enunciado D também está errado. Você foi intimado, é para esclarecer alguma coisa. Você não pode obstruir as investigações, hein? Enunciado E. Em caso de detração profissional, não, está totalmente errado, tá? O enunciado E, o enunciado D, o enunciado B e A estão errados, pessoal. Nós temos aqui, olha, que você, profissional da área da enfermagem, não deve manter sigilo em caso de violência doméstica contra a mulher adulta, tá joia? Você não pode manter sigilo. Então, questão de número 9, nós temos como nosso gabarito o enunciado C. E vamos para a próxima questão do Código de Ética.
Questão de número 10 na tela. Durante as ações de cuidado e durante a visita de familiares no corredor do hospital, uma enfermeira, né, uma profissional da área da enfermagem, conversa com um colega do serviço social sobre questões privadas de um paciente internado. Esta atitude é percebida como um problema ético, ou seja, ela estava ali no corredor conversando sobre este paciente, tá? Então ali não é um local adequado, beleza? E dependendo do que ela estava falando para esse colega de serviço social, também ela estaria cometendo um erro, beleza? Então vamos lá para as alternativas. Enunciado A. O que ela cometeu? Ela cometeu um problema ético, né? Então o enunciado A diz assim, olha, relacionado ao não cumprimento do dever profissional em respeitar a intimidade da pessoa sob seus cuidados, você, como profissional de enfermagem, tem um direito, tem a responsabilidade de respeitar a intimidade das pessoas, dos pacientes que estão sob seus cuidados. É um dever seu, tá? Você deve fazer isso. Esse enunciado A está muito interessante. Eu vou deixar como stand-by. Vamos ler os outros enunciados. Enunciado B. Provocado por uma infração de injúria contra o paciente? Não, ela não cometeu injúria contra esse paciente, não. A única coisa que ela estava fazendo é o quê? Ela teve conhecimento de algo ali durante o atendimento a esse paciente, né? Então, durante seu cuidado, o que ela está fazendo? Está comentando no corredor com um outro profissional. Então, o enunciado B aí está equivocado. Não é propriamente este erro de injúria, mas ela cometeu um erro, mas não esse. Enunciado B, errado. Enunciado C, produzindo um dano moral e social ao paciente que está sob seus cuidados? Não, não é dano moral e nem dano social, tá? Não é esse erro aí, não. Ela está cometendo um outro erro. Enunciado C também você pode anular que ele está equivocado. Enunciado D. Né? Esse problema ético que ele está relacionado ao não cumprimento das regras de silêncio no espaço hospitalar. Se fosse somente esse aí, estava bom, né, gente? Se fosse somente o silêncio no ambiente hospitalar, beleza. Não é esse problema. O erro que ela cometeu, esse problema ético dela, está diretamente relacionado a uma vida, tá joia? Então, não é nada em relação ao espaço físico, não. Enunciado D também está errado. Enunciado E. Suscitado pela circulação e disseminação de informações com outro profissional fora da equipe de enfermagem. Olha, de fato, esse profissional de serviço social ele não faz parte da equipe de enfermagem, mas ele faz parte da equipe de saúde, da equipe multidisciplinar, e ele pode saber sim algum dado sobre o paciente em questão. Porém, aquele local no corredor não é o mais adequado, ok? Então, esse enunciado E também está equivocado. Então, nós temos aqui o enunciado E, o enunciado D, C e B estão totalmente errados. O que nos sobrou nessa questão de número 10 foi o enunciado A, que nós vamos retornar nele, relacionado ao não cumprimento do dever profissional em respeitar a intimidade da pessoa sob seus cuidados. É isso mesmo. Ela estava liberando, né, estava soltando informações desse paciente num corredor, tá joia? Então, a questão de número 10, nós temos como nosso gabarito o enunciado A, que é o que mais se enquadra aí nesse problema ético, nesse erro ético da profissional de enfermagem, beleza? Então vamos lá para a próxima página. Então é isso aí, pessoal. Nós chegamos aqui ao final do primeiro simulado da EBSERV para técnicos de enfermagem, questões comentadas, tá? Eu peço a você que curta esse vídeo, inscreva-se no meu canal Enfermagem Simplificada e ative as notificações para você ficar sabendo, né, ser notificado, ser avisado toda vez que eu subir mais um simulado, tá joia? E é isso aí, que Deus abençoe a sua caminhada. Até mais.